para você e para mim. Para que Deus? Você ainda crê nessa mentira? Não estão falando abertamente, como eu estou dizendo, obviamente. Em alguns momentos, claramente, mas via de regra por insinuações. Que as pessoas que desprezam a Bíblia, volto a dizer, não têm discernimento para perceber o que o mal, o inferno, o diabo, o Satanás está fazendo. Quantos crentes não creem que é possível a ação, a existência do inferno? Vários. Chegam a dizer que o inferno é aqui mesmo. Se o inferno for aqui mesmo, o inferno é ótimo. Perto do que ele de fato é, de acordo com o texto bíblico. Isso aqui não é nem a sombra do que é o inferno. Isso aqui não é nem o rascunho do que é o inferno. A igreja do Senhor, que sempre foi motivo de zombaria, sempre zombaram de nós. Nós fomos sempre qualificados como pessoas de segunda, terceira, quarta, quinta categoria. Hoje, o que está acontecendo no Brasil não é zombaria, mas é uma perseguição ideológica muito forte. E eu não estou me referindo àqueles imbecis que fizeram aquele desfile idiota. Eu não me refiro, eu não vou gastar tempo com esse tipo de gente que não vale a pena. Mas eu me refiro sim, queridos, a um projeto diabólico que mais do que nunca quer varrer do Brasil qualquer princípio ou verdade acerca de Deus, da Bíblia e da igreja. Que nós sempre tivemos oposição, nós sempre tivemos. A oposição nunca foi novidade para ninguém, não é novidade para nós. Principalmente para nós, Igreja, o Brasil para Cristo, que completou 63 anos de vida no domingo passado. E quem esteve aqui, quem deu a honra de estar aqui, viu que maravilha que foi. Perseguição sempre teve, tivemos templos queimados. Nosso fundador, vocês viram aqui, foi preso 27 vezes. Não fosse a intervenção de Deus, teria morrido lá na barreira do inferno, lá em Natal, numa base militar brasileira. Então, não é isso a questão. Eu não estou aqui para choramingar de perseguição. Eu estou aqui para te dizer um novo tipo de perseguição, que é uma perseguição no campo das ideias. Que eu particularmente acho que é pior do que a perseguição física. Por quê? Porque a perseguição no campo das ideias corrompe. E a perseguição no campo físico mata. Se morremos, diz a Bíblia que o Senhor tem prazer na morte do justo. Seja, se morrermos por amor a Cristo, iremos para a glória como mártires. Agora, a perseguição ideológica é problema. Porque, como eu disse, era no campo das ideias. E ela dá suas marcas. Aonde nós percebemos? Nós percebemos ao ver inúmeras e inúmeras pessoas frequentando as igrejas evangélicas, mas que não creem em Deus. Que não creem em Jesus. Que não creem no Espírito Santo. E você vai dizer, automaticamente o seu pensamento é rápido. Pastor, mas isso é possível? A Bíblia diz que a gente conhece a árvore pelo quê? A gente não conhece a árvore pelo tronco. A gente não conhece a árvore pelas folhas ou pelos galhos. Mas a gente conhece a árvore pelos, diga bem alto, pelos frutos.
O que trazendo para o nosso caso, pelo testemunho. Outrora nós éramos chamados de fanáticos. Agora não. Não nos chamam mais de fanáticos. Essa perseguição no campo das ideias está nos colocando diante de uma sociedade tão moderna como radicais, intolerantes. Aonde já se viu num mundo de tolerância, esses intolerantes estão dizendo que nós vivemos desconectados da realidade. Que nós vivemos num mundo que não existe mais. Que nós somos atrasados, ignorantes. Que nós não percebemos que o mundo evoluiu. Talvez esse seja o seu pensamento. E que não há mais lugar para essa crença cega em Deus. Que não existe mais lugar para esse negócio de seguir a Bíblia. Ai, que coisa mais tola. Ah, porque a Bíblia manda, então eu faço. Pare com isso, você não viu ainda que o mundo evoluiu. Você não percebeu que ninguém pertence mais a ninguém? E agora você vem dizer para mim que eu tenho que pertencer a uma igreja? Volto a dizer, quem despreza a Bíblia não tem discernimento para perceber o que está acontecendo. Acha que está tudo legal. O que acha é o que diz é assim, agora a gente vive uma nova igreja para um novo tempo. E nós conseguimos chegar ao ponto, meu querido irmão, de ouvirmos pregadores e pregadoras famosas do YouTube e por aí vai, conseguirem pregar o Evangelho sem falar em Jesus. É impossível pregar o Evangelho sem falar em Jesus, porque Jesus é o Evangelho. Conseguem, dizem, vamos pregar o Evangelho, e não falam da cruz. Não é possível falar de Cristo, falar do Evangelho, sem citar a cruz. E eu já ouvi alguns dizendo assim, isso é muito cruel. Nossa, pelo amor de Deus, eu não quero mais isso. O Evangelho é cruz. Viver o Evangelho é viver a mensagem da cruz. Viver o Evangelho é levar a mensagem da cruz. Eles dizem que o mundo evoluiu. Eu estou vendo a evolução. Desculpe, querido, se você vive num mundinho fechado. Mas eu nunca vi tanta bestialidade humana como nos dias atuais. Sodoma e Gomorra nem se comparam. Você se lembra que a Sodoma e Gomorra, você talvez se lembre só da estátua de sal. Eu queria que você se lembrasse a história um pouco antes. De homens que foram à casa de Ló para estuprar os anjos que estavam lá. Hoje eles não estupram anjos, hoje eles estupram crianças. Bebês recém-nascidos. Tamanha bestialidade. Hoje eles roubam o direito das pessoas à saúde, à educação, à segurança. E isso não é pregação política. Isso é verdade da Bíblia, porque Deus odeia esse tipo de coisa. Hoje nós vemos a violência contra a mulher, assediada, agredida moralmente, violentada sexualmente. E tudo fica no campo, sabe do quê? Fazer o quê? Você já viu bestialidade a esse ponto? Agride, violenta a mulher, agride, violenta a criança. Nega o direito à vida às pessoas. A ética, a moral. Acabou. Eu nunca vi tanta bestialidade junta. Você já viu?
Você já viu? Me conta, porque eu nunca vi. Vou fazer 60 anos e estou espantado com o que eu vejo. Ninguém respeita ninguém. Não há preocupação mais em falar e viver a verdade. E em alguns casos, nem entre os crentes. O agir das trevas se revela, mas poucos o percebem. E quando algum crente chega e fala, irmão, isso é coisa do mal, pronto, lá vem. Porque nós gostamos do mal. Nós nos acostumamos com as obras infrutuosas das trevas. E sabe o que nós chamamos isso? De prazer. Absurdo. Mas está acontecendo. Diariamente as verdades da Bíblia são ironizadas, polemizadas, contestadas e rejeitadas, às vezes, até mesmo por alguns crentes. No lugar delas, sabe o que vem? Aborto, adultério. Adultério, eu acho que nem tem mais adultério, sabe? Porque quando um cara fica com uma mulher, com 10 mulheres numa noite só, não tem mais adultério. O adultério envelheceu, se aposentou. O que tem mesmo é uma lascívia desordenada. O que tem mesmo é aborto desordenado. Segundo país do mundo em abortos. Aliás, em abortos não, em assassinatos. Ideologia de gênero. E sabe o que nós estamos fazendo com tudo isso? Quietinhos. Porque de uma forma ou de outra parece que a gente está se acomodando, se ajeitando a tudo isso. E sem contar as imoralidades. Imoralidades nas programações, imoralidade na maneira de se vestir, de viver. O problema é que no meio de toda essa situação horrorosa que eu estou pintando para você, porque não é apenas uma projeção, não é apenas uma imaginação, isso é a realidade. No meio de tudo isso está a igreja. Estamos nós. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: como é que a gente sobrevive com uma fé sadia, bíblica, no meio de tudo isso? Como é que a gente sobrevive para não, sendo bem claro, eu não vou poupar palavras nesse estudo, queridos. Como é que a gente sobrevive a ponto de não ir para o inferno com essa multidão que está indo? É bem isso. Vamos parar de suavizar o que é grave. O que é grave tem que ser tratado com gravidade. As trevas estão agindo. Não estão passando na frente de Deus, de maneira alguma, jamais. Mas estão agindo. E a única maneira de nós discernirmos este agir, a ponto de não sucumbirmos na fé, a ponto de não morrermos na fé, a ponto de não adotarmos esse cristianismo social, nominal, de aparência, é desfrutar, é habitar, é morar, é viver na presença de Deus. Não tem outro jeito. Vamos olhar para o Salmo. Isso é só a introdução que eu queria dar para você. O Salmo, você sabe que o livro dos Salmos é também conhecido como Saltério. E esse livro está dividido em 5 partes, por assuntos. O Salmo 91, apesar de ter como tema, o socorro no meio da aflição, ele faz parte da 4ª parte que envolve os salmos de louvor a Deus.
O Salmo 91 é uma exceção. Dentre outros, dessa quarta parte, que vai do Salmo 90 ao 106. O que isso me interessa? Se você é crente, te interessa, porque você lê a Bíblia. Então, para quem lê a Bíblia, essa informação é mais do que útil. Para quem não lê, tanto faz como tanto fez. Mas para quem lê, faz sentido. Porque você começa a entender por que cada salmo diz o que diz e por que eles estão todos juntos. Porque eles foram ordenados nessas 5 partes por assuntos. É possível que essa descrição do Salmo 91, ela diga respeito àquilo que Israel experimentou durante os 40 anos no deserto. Tem muita semelhança com alguns escritos de Moisés, tanto no Êxodo como no Deuteronômio. Então há uma ideia muito próxima de que esse Salmo 91, do jeito que ele está aí, que a gente não sabe quem foi que escreveu, não foi Davi. Não há registro de quem tenha escrito. Ele descreva aquela peregrinação saindo do Egito em direção a Canaã, que durou 40 anos. Queria destacar algumas coisas, e para isso você precisa pegar a sua Bíblia, por favor. Queria destacar algumas coisas interessantíssimas nesse salmo, que tem a ver demais com os dias atuais. Está com a Bíblia na mão aí? Amém? A primeira coisa é como Deus é chamado neste salmo. Obrigado, Biano. No versículo 1, Deus é chamado de Altíssimo. O que quer dizer ser Altíssimo? Eu não vou entrar em textos originais, não. Vou ser bem simples. No mínimo, é alguém que está acima de tudo e de todos. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Você pode ler alto? O que habita no esconderijo do Altíssimo. O primeiro nome que aparece acerca de Deus nesse salmo é esse, Altíssimo. E por que é que ele usa Altíssimo e não usa outro? Porque esse salmo nos dá a entender, pelo próprio conteúdo dele, que Deus é refúgio. E eu nunca vi ninguém em sã consciência se refugiar nas partes mais baixas de um território. Quem busca refúgio nos lugares mais. Deus é chamado também de Altíssimo no versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo o quê? A tua morada. Não é passagem rápida, é morada, é habitar. Não é uma coisa passageira. Deus é chamado também, aí no versículo 1 ainda, de onipotente. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do... E o que é onipotente? É alguém que tem o quê? Todo poder. Então a ideia que a gente começa a formar na nossa imaginação é que este refúgio, que é Deus, aonde nós habitamos e moramos, está acima de tudo e tem todo o poder. Continuando. Ele é chamado de Senhor. Versículo de número 2. Diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra dele, diz ao Senhor. O que é Senhor? É um nome qualquer?
É o Senhor que está acima de todos os senhores. Ele é único. Você já leu nos Salmos algumas vezes a Bíblia dizendo: o Senhor reina? Já leu? Quem já leu isso? O Senhor reina. Por que o Senhor reina? Porque o senhorio de tudo e de todos está nas mãos dele. É por isso que ele reina. Não é porque ele tem um mandato, não é porque ele tem um tempo de validade, é porque ele tem toda a autoridade. Por isso ele é chamado de Senhor e por isso ele reina. No versículo 9, que nós já lemos também, o salmista diz: o Senhor é o meu refúgio. E no versículo 2 ele é chamado de Deus, que é o que ele é. Diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, minha fortaleza, Deus meu, em quem confio. Você pode repetir comigo? Deus meu, em quem confio. Começa já a perceber na sua mente, você começa a montar este quebra-cabeças da segurança que a presença de Deus dá para aquele que nele se refugia, que nele habita, que não rejeita a presença dele. Outra coisa interessante nesse salmo, amados, são os livramentos de Deus. São vários aqui. E por que desses livramentos? Primeiro, porque você está com o Altíssimo. Segundo, porque você está num lugar elevado, que é a sua presença. Terceiro, porque ele tem toda a autoridade, ele é Senhor. E quarto, porque ele é o teu Deus, em quem você confia. Veja o versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Versículo 4. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Obviamente que nós estamos aqui diante de uma linguagem figurada, é evidente que sim. Porque Deus não tem asas, Deus não tem corpo, Deus é um ser espiritual. Mas para que a gente possa entender o tipo de proteção, de segurança que nós temos em Deus, ele te livrará do laço do passarinheiro, de toda a armadilha, como a gente viu domingo. Para você que veio, lembra? Nós nos fortalecermos no Senhor na força do seu poder, para podermos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ciladas e laço do passarinheiro é a mesma coisa. A peste perniciosa, a peste nociva, a peste destrutiva, Deus nos livra. Como é que ele nos livra? Ele nos envolve, ele nos protege, ele nos guarda. Aleluia! Esse é o Deus em quem nós confiamos. Versículo 7 diz, aqui eu acho muito interessante, porque na maioria das vezes a gente fala sobre esse versículo e não percebe o conteúdo dele. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Espere aí. Cai 1000 de um lado, esquerdo, obviamente, 10.000 à direita. Por quê? Quem são esses 1000? Quem são esses 10.000 que a gente fica falando? Quem são? O texto diz, tu não serás atingido. Eu só tenho uma conclusão aqui. Esses 1000 que cairão à minha esquerda e esses 10.000 que cairão à minha direita são meus inimigos. Concorda comigo ou não? São meus inimigos. Porque se não fosse, faria sentido ele dizer, tu não serás atingido? Não faria sentido nenhum. Mas vai adiante, tem mais. No versículo 10 ele diz, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mal aqui não é no sentido de adversidades da vida, o carro quebrou, o menino ficou doente. É mal no sentido de ação maligna. Nenhum mal, diz aqui o texto, te sucederá. Ou seja, terá sucesso contra você. Não quer dizer que não vai tentar, mas não terá sucesso.
praga nenhuma chegará à tua tenda. Aqui quer dizer, maldição nenhuma chegará à tua casa. Por quê? Porque você habita no esconderijo do Altíssimo, porque você mora na presença do Senhor, porque você vive na presença do Senhor, aleluia. No versículo 14 diz, porque a mim se apegou com amor, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Porque a mim se apegou com amor, porque ele me ama, e só habita na presença de Deus quem ama a Deus. Quem não ama a Deus passa correndo na hora da necessidade, passa correndo numa hora de dificuldadezinha, ali, some. Não gosta da presença de Deus, não tem prazer na presença de Deus, não vive na presença de Deus. Pastor, só está falando de quem falta em culto? Não, eu estou falando de quem não vive na presença de Deus. Eu estou falando de quem rejeita a presença de Deus. De quem não quer a presença de Deus. E não percebe, primeiro, a grandeza dela. E segundo, a ação do mal. E finalmente no versículo 15, olha, eu acho esse versículo tão lindo. Ele me invocará. Ele quem? Quem mora, quem habita, quem está na presença do Senhor. Todo o texto tem concordância. E a gente precisa observar isso. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Aleluia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, vida longa. E lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Isso é maravilhoso. Mas esse salmo, além da maneira como Deus é chamado aqui, e tem tudo a ver com o fato de estarmos na presença dele, além do fato dos livramentos que ele nos dá, eu também queria chamar a sua atenção a respeito dos males que tentam nos afligir. Porque não adiantaria nada eu mostrar para você como é grandiosa a presença de Deus, quanta segurança, quanta garantia a gente tem, se você falasse assim, mas é lógico, não tem nenhum mal me ameaçando. Aí fica fácil. Mas o texto fala sobre esses males que tentam nos afligir. Nós já lemos alguns. O primeiro eu citei para vocês já, o laço do passarinheiro no verso 3. A peste perniciosa no verso 3. No verso 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha quanta que carga maligna como essa. E eu vejo gente dizer assim, pastor, isso é poesia, o senhor não sabe ler salmos, isso é poesia. É uma poesia que está destruindo tanta gente. Você já ouviu alguém dizer assim? Meu marido sai de casa, eu não sei se ele volta. Meu filho foi trabalhar, eu não sei se ele dorme em casa hoje. Eu não sei se eu vou recebê-lo em casa ou no cemitério. Minha filha estava tudo bem com ela, de repente, ela entrou em coma e no final do dia morreu. Ou isso não acontece. De repente, a Síria resolveu brincar de guerra. Só 3 milhões morreram até agora. O que são 3 milhões perto de um país que tem bilhões de habitantes? A gente fala isso, ou talvez, eu espero que ninguém pense isso, porque a gente não está lá. E Deus livra de uma forma impressionante. O que está em jogo aqui eu já sei que você vai perguntar isso para você mesmo, ele está falando isso, então de nenhum crente devia morrer. Não é questão de morrer ou de não morrer. É questão de ficar absolutamente nas mãos de Deus.
Uma coisa é eu morrer porque Deus chamou. Outra coisa é eu morrer de forma estúpida, bestial. Porque eu escolhi, ao invés da presença de Deus, coisas que são a pleno juízo absurdas. Vocês já ouviram falar daquele corredor campeoníssimo de Fórmula 1, o Michael Schumacher? Pense, o cara ganhou tudo que podia ganhar na vida. Bilionário. Vai fazer o quê? Esquiando numa montanha alta? Ou será que ninguém nunca disse para ele o risco daquilo? Ou será que ele não sabia o risco daquilo? E eu já ouvi gente comentar na internet assim, pastor não, fulano, ele era corredor de Fórmula 1. Uma coisa é você correr dentro de um carro, que um computador está controlando tudo para você. É você correr dentro de uma pista que está absolutamente preparada e foi construída nos maiores rigores da engenharia. E mesmo assim ainda acontece acidente. Agora, outra coisa é você subir numa montanha gelada e subir em cima de 2 esquis e descer a 60, 70 quilômetros por hora sem saber o que tem por baixo. É isso que eu digo a vocês, que é morrer de forma estúpida. Ah, mas eu queria. Como eu disse, entre os males que aqui aparecem são inimigos, 1.000, 10.000. Inimigos naturais, leão e a áspide, como fala o versículo 13. Mas todos esses livramentos, irmãos, preste muita atenção nisso, estão diretamente ligados ao fato da gente viver na presença dele. Aí você vai dizer assim, então eu não quero esse Deus, porque ele só guarda os queridinhos dele. Não, pelo contrário. Se Deus não tivesse misericórdia, este país hoje não iria ter uma quarta-feira de cinzas, ele seria só cinzas. Porque tudo que fizeram desde sexta-feira até hoje foi uma afronta ao Deus vivo, santo e todo-poderoso. E isso não tem nada a ver com cultura. Estupros a céu aberto. Para quem quiser ver. Drogas. Violências. E porque Deus é misericordioso, Ele ainda continua dando chance, até para aqueles idiotas, de se arrependerem e se voltarem para Ele. Mas com o seu povo, não adianta. Deus não faz acepção de pessoas, não faz. Mas o seu povo é seu povo. Porque o profeta Miqueias diz que nós veremos a diferença que há entre o que teme e o que não teme a Deus. E nós poderíamos transliterar dizendo, nós veremos a diferença entre quem habita na presença dele e quem não habita. Mas o fato é, queridos, é que todo esse livramento, toda essa maravilha que esse salmo fala, e eu acho que aí dá para entender por que Israel caminhou 40 anos no deserto e nem sequer as suas roupas se gastaram e nem sequer as suas sandálias se gastaram. Dá para entender porque estavam habitando, vivendo na presença do Senhor. Tudo aqui depende disso. Você e eu precisamos entender que a nossa vida depende do jeito que a gente vive. Em todos os sentidos. Se eu me alimento mal, a minha vida vai ser regulada pela maneira como eu me alimento. Se eu durmo mal, a minha vida vai ser regulada pela maneira como eu durmo. Agora, se eu vivo na presença de Deus, a minha vida também vai ser regulada pelo fato de eu viver na presença dele. Aí também, se eu não vivo, é a mesma coisa.
Não adianta sair por aí dizendo, sou evangélico, sou cristão. Isso é bobeira. É a mesma coisa que eu ganhasse um presente, irmão Antônio, para ficar um dia num hotel lá de Dubai, aqueles que a fechadura da porta é de ouro. Um dia eu chego lá de manhã, paz, tal, né? E como do bem, do bom e do melhor, durmo, cama de pena, pena de ganso, comendo os melhores pratos. Mas chegou no final do dia, eu viro Cinderela. Acabou o encanto. E eu tenho que voltar para minha casa, para minha realidade. Tem gente que vive com Deus assim. Passa. Recebe o que precisa e some. E acha que a proteção vai ser igual. Não vai. Não é porque Deus falha, é porque você se expõe ao que você não percebe. Esse é o problema. As pessoas se expõem ao mal sem perceber que estão se expondo ao mal. Achando que está tudo certo, normal. Ai, nem vem com essas conversas de santo. Você tem ideia de quantas pessoas foram contaminadas pelo vírus do HIV nesses 4 dias? Agora, o problema não é quantos foram, é quantos serão. Sabe por quê? Porque quem foi contaminado ontem, sábado, sexta, não sabe. E nas suas, né? Está passando. E para aqueles ou aquelas que estão passando, vão passar. Vão passar. Vão passar. É isso que eu digo a você, é expor-se ao mal de uma maneira perigosíssima. Ao passo que quem não está de passagem, mas vive na presença de Deus, está livre disso. Está livre disso. Então me deixe dizer algumas coisas sobre viver na presença de Deus. Primeiro, eu já estou até dizendo, não é algo temporário ou momentâneo. Mas de acordo com o versículo 1, é habitar, é morar. Você compra uma casa para morar um dia? Você vai lá no banco, pede financiamento e tal, e não sei o quê, aí aprovou, beleza, tal, joia, maravilha. Você mora um dia, uma semana, na semana seguinte vira para sua mulher e fala, vamos embora. Só se não tiver juízo. O cara está lá com um financiamento de 30, 20, 10 anos e vira e fala, vamos embora. Quando você compra uma casa é para você o quê? Morar. Você poderá até um dia vendê-la, mas você não vai vender do dia para a noite. Ou seja, não será algo passageiro, não será algo momentâneo. A presença de Deus não pode ser para mim e para você, que cremos em Cristo, algo passageiro, algo momentâneo, algo superficial. O texto diz, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é o que passa. Senhor, eu preciso agora dar um jeito lá na minha família. Ai, meu pai, ai, minha mãe, ai, meu marido, ai, minha esposa. Aleluia, obrigado, glória a Deus. Agora eu volto. Eu volto a rejeitar a tua presença. Eu volto a viver longe da tua presença. Eu volto a viver da maneira que eu sempre vivi. Do meu jeito. Não funciona. Portanto, viver na presença de Deus, em primeiro lugar, diga comigo, não é temporário. É habitar. Segundo, não é uma posição apenas, mas é o desfrutar de segurança. Porque olha o que o texto diz, no versículo 1 ainda. O que habita no esconderijo do Altíssimo, e diz assim, e descansa à sombra do Onipotente. Descansa. Você descansa em lugar inseguro? Ah, eu ganhei uma passagem lá para o Iraque.
Vou morar lá onde está explodindo bomba. Mas eu durmo que é uma beleza. Só se Jesus mandou você lá. Porque se Jesus não mandou, para começo de conversa, você não vai nem dormir. Que é só explodir uma bomba daquela, você acorda toda hora. Essa expressão, e descansa à sombra do Onipotente, não é vagabundeia, desculpe usar essa palavra, na sombra do Onipotente. É descansar no sentido, eu tenho segurança. Eu vivo em paz. Eu vivo tranquilo. Aleluia. Pastor, eu não preciso disso, pastor. Você esqueceu que inventaram o dinheiro, o cartão de crédito? Fica com eles. E o dia que eles acabarem, aí você me diz o que você vai fazer. É esconderijo do Altíssimo. Só chega lá quem é dele. Ninguém entra lá, se não for dele. Então não é posição, mas é o privilégio de desfrutar segurança. Terceira coisa, não é um lugar que você chega e que está estranho aqui, né? Não, é um lugar onde você convive com um Deus que se revelou a você. Por que você diz isso? Porque está escrito no versículo 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor. Se diz é porque conhece, sabe quem Ele é. E só sabe quem Ele é porque Ele se revela. Deus não é assim, Deus, vem cá, eu quero te conhecer. Não, filho, Deus não é essa banalidade que quem não conhece a Deus acha que Ele é. Deus a gente só conhece se Ele se revelar. E Ele se revelou na face bendita do seu Filho Jesus. Portanto, o esconderijo do Altíssimo não é um lugar com alguém estranho, mas é com Deus, com esse Deus. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Reconhece o que Ele é. Deus meu, em quem confio. Irmãos, existe lugar nessa terra ou em qualquer outro lugar melhor do que a presença de Deus. A praia tal pastor. A praia tal, o país tal. Irmãos, abre os seus olhos. Aprenda a discernir o que é passageiro do que é eterno. O que é passageiro vai passar. O que é eterno não passa. E a presença de Deus é assim. Ela é eterna, ela é maravilhosa e ela é poderosa. Não é temporário? Viver na presença do Senhor não é temporário, não é momentâneo, não é posição, é desfrutar de segurança, não é convívio com estranho, é com Deus que se revelou a você. E também não é uma obrigação não, viu? Não vem com essa conversa, eu tenho tanta obrigação com Deus, eu não quero mais obrigação. Não é obrigação, é escolha. É escolha. Isso tem que ficar bem claro para mim e para você. Isso daí me mostra no versículo 9. Pois disseste, quem é o sujeito dessa afirmação? Pois disseste, é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Isso aqui é escolha, meu irmão. Isso aqui não é obrigação, não, que Deus pega na cabeça, faz lavagem cerebral. Essas babaquices que esse povo sem Deus fala por aí. Não, querido, é minha escolha. Aleluia. Sabe, Ele me escolheu para Ele, é verdade, não fosses vós que me escolhesses a mim, mas eu escolhi a vós, mas eu posso rejeitar. Eu posso fazer como Judas fez. Eu estou sujeito. Mas eu também posso escolher. Eu quero viver na Tua presença, Senhor. Aleluia. Por último, não é uma troca inteira, não é por último que eu estou acabando, é por último nessa afirmação. Não é viver na presença de Deus, não é uma troca interesseira, mas uma relação de amor profundo. O versículo 14 fala isso. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Se apegou com amor. Como é que você se apega com amor a uma pessoa? Me diga, do nada, de graça? Não. Essa pessoa tem que ter feito alguma coisa para você.
Não, pastor, tem amor à primeira vista. Para você que vê novela, talvez tenha, mas na vida real não tem. A gente se apega com amor. Por que um filho se apega com amor à mãe? Eu estava conversando com uma irmã hoje, ela estava me dizendo a respeito de uma amiga dela, que trabalhava aí numa empresa, cargo muito alto, viajava muito, e o filhinho dela ficava de segunda a sexta com a babá. E no sábado e domingo, ela e o marido também, empresa, cargo alto, viajando, Brasil, exterior, e os dois voltavam para casa. E um belo dia ela foi dar comida para o menino. E o menino não queria comer com ela. O marido foi tentar, também não quis. Aí perguntaram para o menino, já menininho já, 3 anos, 4 anos. E o menino disse assim, você não é minha mãe. A minha mãe é fulana, a babá. Ninguém se apega com amor a alguém sem motivo. A gente se apega ao Senhor dentre tantos motivos, com um que eu acho o maior de todos. Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Quem poderia amar um pecador a não ser Jesus? Por isso que a gente se apega. Não é uma troca interesseira, como as pessoas hoje fazem aos montes. Agora eu vou na igreja, eu vou fazer campanha. Deus não está atrás disso. Deus não negocia essas baixarias. Isso é baixaria. O que Deus quer é ter uma relação de amor com as pessoas que reconhecem o seu amor, o seu sacrifício, as suas provas de amor demonstradas na cruz do Calvário. Infelizmente, queridos, me permita seguir, vocês estão cansados? Amém, porque eu vou seguir em frente até tentar terminar aqui, se você me permitir. Muitas pessoas querem os livramentos do Senhor. Querem as bênçãos do Senhor, principalmente essas. Dinheiro, saúde, posição. E eu não estou dizendo que Deus não dê, Deus dá. Mas o problema que elas não querem é a presença de Deus. Elas não querem viver na presença de Deus. E sabe o que é que está acontecendo? E agora eu volto à introdução da mensagem. Satanás, ele sabe que ele não tem poder para afastar Deus da sua igreja, do seu povo. Satanás não tem como fazer isso. Porque a palavra de Deus, dentre outros textos, diz: se vocês forem infiéis, Deus permanece fiel. Isso não quer dizer que ele aceita, ele concorda, ele bate palma para a infidelidade, mas ele é fiel à palavra dele. Se você ler o livro de Oséias, você vai perceber isso. Do 1º ao 14º capítulo, você vai ver isso. Deus é fiel. Então o diabo não tem como afastá-lo de nós. Aonde é que ele trabalha? Para nos afastar dele. Você entende isso? Ele não tem como afastar Deus de nós, mas ele trabalha para nos afastar de Deus. E deixa eu dizer pelo menos 2 áreas aonde ele trabalha atualmente, fortemente, e talvez, eu espero que não, a sua vida já tenha sido atingida por isso. A primeira área, a área do devocional diário. Por que é que tem muitos crentes que não querem a presença de Deus, que rejeitam a presença de Deus? Porque eles não têm diariamente um tempo de oração, de leitura bíblica, de reflexão, de estudo na palavra de Deus. E onde é que o diabo entra aí? Como ele entra? Veja a rotina de trabalho hoje. Aliás, deixa eu reformular, deixa eu botar um adjetivo. A santa rotina de trabalho. O cara está com a mãe no caixão, ele não falta no trabalho.
Não dá para abrir mão, pastor. Como é que eu vou abrir mão? Os estudos, pastor, tem que estudar, cara. Você pensa que eu sou o quê? Eu quero ser alguém na vida. E algo que é tão sutil, que são os cuidados com o corpo. Não dá tempo para fazer meia hora de devocional, 1 hora por dia. Mas dá para ficar 2 horas na academia malhando. Ou eu estou inventando, mentindo? Sutilmente, ele vai afastando, esfriando, até que o crente começa a rejeitar a presença de Deus. Eu não estou falando culto, porque o culto é só consequência de toda essa rejeição. Mas rejeitar, habitar no esconderijo do Altíssimo. Na verdade, numa forma prática, muitos crentes têm tempo para tudo. Para tudo. Menos para dedicar um tempo de suas vidas diariamente ao Senhor. E aí começa o enfraquecimento espiritual. E aí começa aquele incômodo. Nossa, de novo. Nossa, meu Deus do céu, mas eu não tenho vida mais. Não tem mesmo. Você está perdendo. Você tem razão. Se o patrão pede para ficar até 2 da manhã no serviço, fica e no dia seguinte chegará às 7, todo feliz. Mas se o culto passa 15 minutos, meia hora, nossa, Deus de pai. Chega em casa, põe a foto do pastor, ele fica atacando dardo lá. Não é? Murmura! Às vezes não chega nem em casa, já murmura aqui dentro mesmo, para não perder tempo. Para quando chegar em casa já ir direto, né, pro Facebook, pro WhatsApp, para televisão, pro não sei o quê, pro não sei o que mais. Ao tirar o devocional da tua vida, o diabo está tirando tua fonte de provisão, de direção, de intimidade, de poder de Deus na vida da gente. Se era ruim as caixinhas de promessa, pior ficou os vídeos de mensagem. Não, pastor, eu liguei lá na televisão enquanto eu estava lá, eu estava ouvindo. Você não faça isso. Porque a palavra de Deus não é música de Roberto Carlos para ligar e você ficar ouvindo e lavando casa e dando banho menino. A palavra de Deus requer tempo. Isso é temor a Deus. A Bíblia manda a gente para orar, entrar no nosso quarto e lá em secreto falarmos com o nosso Deus. O que a Bíblia está dizendo? É porque o diabo não ouviu? Não, é para a gente destacar tempo para Ele. Deus dá o tempo dele todinho para você e para mim. Os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra o tempo todo. Mas nós somos capazes de dizer para Deus que não temos tempo de orar pela manhã, de ler a palavra, de estudar um pouco a palavra. Mas nós temos tempo para ficar vendo essas imbecilidades no WhatsApp. Que cá para nós, irmãos, tem hora que vem coisa ali que eu falo, eu não vou ler, porque esse cara está pensando que eu sou idiota, e eu não sou. Eu não vou gastar meu tempo com idiotice. Mas o fato é que ele tem atingido aí o devocional diário. A leitura das Escrituras. Não é passar correndo. Ai, que aleluia. Não, é ler a Bíblia. Eu vou começar a ler a Bíblia de novo. Eu vou pegar o livro de Gênesis, eu vou começar a ler. Eu quero entender esses capítulos. Eu quero entender por que Deus disse o que Ele disse. O que eu não entender, eu vou perguntar ao meu pastor. Eu vou perguntar na escola bíblica. Eu não quero ficar lendo por ler. A Bíblia não é um horóscopo. A Bíblia é a palavra de Deus. Ele começa a arrancar o crente da presença do Altíssimo quando ele começa a conquistar o tempo devocional do crente.
Pastor, mas o senhor não entende, eu tenho que trabalhar. Só você, né? Ninguém mais trabalha. O resto vive tudo de brisa. A gente fica tudo olhando para o tempo. Acorde mais cedo. Ah, pastor, eu já trabalhei aqui num louco ontem. O teu Deus não merece. O teu Deus não merece que você acorde de madrugada para buscá-lo, que eu acorde de madrugada para buscá-lo. Aliás, a promessa para quem faz isso: os que me buscam de madrugada me encontram. A segunda área que o diabo está trabalhando violentamente para tirar você, para convencer você de que a presença do Altíssimo é algo completamente desnecessário, e você pode sair daqui, e você que vai ouvir, você pode falar de mim o que você bem entender, mas eu sei que eu estou falando para você a verdade que veio de Deus, e eu sei que essa palavra é para mim e é para você. Você está sendo agressivo, eu estou sendo verdadeiro. Pare de se enganar, acreditando que vivendo longe da presença de Deus, do teu devocional, você vai chegar a lugar algum. Você não vai chegar a lugar nenhum. O diabo vai te escravizar, o diabo vai te judiar, enquanto Deus está te chamando para o seu esconderijo. A segunda área é o congregar. Ele faz isso através de uma agenda repleta. Repleta. Pastor, domingo de manhã é fitness. Você está entendendo? Tô. Eu entendo tudo, eu sou bobo mesmo. Então, bobo, eu entendo qualquer coisa. Pastor, depois do fitness, você tem que entender. É churrasco, né, pastor? Porque você sabe que sem churrasco ninguém vive. É verdade, tem razão. Depois do churrasco, pastor, tem aquela bandinha no shopping lá, aquele sorvetinho, só para acomodar um churrasco. Você tem razão. Mas aí eu estava lá, tinha um filme legal, aí sabe por quê, né, pastor? Ninguém é de ferro. Ninguém é de ferro. Concordo com tudo. Aliás, na minha vida atual, eu só concordo. Eu só concordo, não quer dizer que eu aceito. Você já viu quanto lazer inútil as pessoas praticam? Quer ver um lazer inútil? Eu acho que não fazem mais isso, mas deve ter gente que faz, porque senão não estaria no ar. Faustão de domingo à tarde. Não tem coisa para acabar com os seus neurônios que aquele camarada lá. Que às custas da imbecilidade que ele passa, ele ganha 5 milhões de reais por mês. E eu não condeno ele, não. Está certo ele, está fazendo o trabalho dele. Eu condeno o crente que fica vendo aquilo lá para depois vir para a igreja. Aí quando chega aqui, fica como dizia meu pai, eu não sei nem se essa palavra existe, me apurrinhando. Existe, irmão Manuel? Existe, então existe. Irmão Manuel falou que existe, existe. Olhando para o relógio toda hora, olhando para os lados toda hora, olhando para não sei o que toda hora. E eu fico pensando, meu chapa, você veio fazer o que aqui? Aqui a gente vem para buscar Deus, a gente vem para louvar Deus, a gente vem para cultuar Deus, a gente vem para ouvir a palavra de Deus. E nós não estamos errados, quem está errado é você, de ficar o dia inteiro se alimentando desse lixo. Um dia falta porque é aniversário, outro dia falta porque é casamento, outro dia falta porque nasceu o cachorrinho da amiga e vai lá receber o cachorrinho na casa da amiga. Outro dia falta porque o gato vai dar o primeiro pulo no rato, então vai todo mundo filmar o rato, ele pulando no rato. Vocês estão pensando que eu estou inventando? Ainda vou escrever um livro disso. Está chovendo, está muito calor, está muito frio. Mas na segunda de manhã, ou se no domingo tiver assim, acho que a gente não vai poder ir no churrasco, né, amor? O quê? Mas está chovendo. E você acha que lá não tem cobertura? Mas não, é sempre a esposa normalmente que fala isso, né? Mas nós vamos voltar para a hora do culto, não vamos? Sei não. E vai roubando. E falta. Você imagina,
Nós tínhamos 2 cultos durante a semana, tiramos um, continua igual. Se não, piorou. Agora eu te pergunto, uma pessoa que não quer vir à casa do Senhor, você acha que essa pessoa habita no esconderijo do Altíssimo? Isso aqui é o mais fácil. E o diabo vai trabalhando, esvaziando, colocando coisas para fazer, pessoas para convidar, pessoas para isso, pessoas para aquilo. E no fundo, o que ele quer? 2 coisas. Ou a igreja vazia, ou a igreja cheia de gente vazia de Deus. Um dos 2. O perfil evangélico brasileiro hoje é esse. Ou são igrejas vazias, ou igrejas cheias de gente vazia de Deus. Com raras exceções. Raras, eu digo isso. O que é que a gente faz então? Vamos terminar? Vocês não têm força mais para falar amém, é? Vamos terminar então. O que a gente faz para reverter esse quadro tão destrutivo? Primeira coisa, querido. Avalie as tuas motivações. O que é que te motiva hoje a não fazer o teu devocional diário? A não congregar? O que é que te motiva? O que é que te arranca dessas 2 bênçãos de Deus? E por final, da presença dele. O apóstolo Paulo, ele fala para nós, lá em Romanos 12, 2, para a gente não se conformar com esse mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É lógico que a gente, como crentes, né, dessa geração nova, nós pensamos na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em outras palavras, Deus vai dar tudo que eu quero. Isso é consequência. Isso é resultado. Do quê? De eu não me deixar amoldar. Conformar aqui é amoldar a este mundo. Mas como assim? Você já reparou quanta coisa a gente ouve, vê, aprende, toma conhecimento diariamente? É um monte de coisa. Não tem como parar isso. O que nós precisamos aprender é processar tudo isso. E é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo para nós, faça uma reflexão profunda das tuas motivações. Quando ele fala, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele está dizendo isso. Faça uma reflexão profunda em relação a tudo que você está vendo, ouvindo, aprendendo, e veja se isso não está te levando a se amoldar a esse mundo. As motivações. Reveja as suas motivações. Eu duvido muito que você vai conseguir lembrar de tudo que eu estou falando. Você vai poder assistir. Eu sugiro que você faça de novo. A segunda coisa que a gente precisa parar e pensar, além das motivações, são as escolhas. Por quê, pastor? Porque a escolha é fruto da motivação. Nós escolhemos aquilo que nos motiva. Você que gosta aí de ouvir o Zé do coaching, né? Agora, pregador agora bom é que prega sobre isso, né? Eu prefiro continuar pregando a Bíblia. Mas escolha é fruto da motivação. Lembra do Éden? O que a serpente fez com Eva? Despertou uma outra motivação. Quando ela disse, é certo que Deus não vai fazer isso, que Deus... Pronto. Ah, é? Nós somos seres movidos a motivações. Deus nos fez assim. Se as motivações estiverem moldadas ao mundo, vão nos levar a escolhas mundanas.
vão nos levar a deixar de lado o devocional, a deixar de lado a vida congregacional e a deixar de lado o esconderijo do Altíssimo. Pense nas suas escolhas, não vira a página com essa facilidade que a gente costuma virar hoje, não. Pare para pensar se a escolha que você teve ontem em relação às coisas de Deus, de fato valeram a pena, de fato não foram amoldadas a este mundo. Sabe por quê? Porque se elas foram, as tuas escolhas ou as minhas, moldadas pelas motivações mundanas, eu perdi, eu me enfraqueci, eu me esfriei, e isso vai interferir na minha vida, na presença de Deus. Então, o que eu tenho que fazer, pastor? Eu estou me sentindo como se eu fosse o pior da face da terra. Não sei se você é o pior da face da terra. Acho que não. Espero que não. Mas quem tem que tomar uma posição, tem. Primeiro, para voltar, né? Para voltar. Porque, querido, quem não aguenta 2 minutos de oração, não sabe o que é a presença de Deus. Desculpe. Eu não fico controlando, ó, o irmão lá, 2 minutos e o outro, 5. Não, eu não controlo isso. Mas volto a dizer, você conhece a árvore pelo fruto. Você já passou o dia inteiro com uma pessoa que ela não falou vou ser bonzinho, um versículo da Bíblia? O dia inteiro. O cara falou de futebol, falou de mulher pelada, falou de tanta coisa. Era assim que falava no meu tempo pornografia. Até isso os crentes estão falando agora. Até isso estão assistindo, até isso estão lendo. E estão dizendo, não tem nada a ver. Né? Mas ele não falou isso de Jesus. Isso. Eu pergunto para você, você acha que isso é normal? Pastor, é o novo evangelho. Não. Se você acredita que isso é o novo, você está mal, velho. Porque Paulo diz que só tem um. E o que passar disso é maldição. É anátema. E esse um que Paulo falou é o evangelho de Cristo. Que fala de Cristo. Não houve um testemunho. Tem pessoas que congregam aqui há anos. Você está mandando indireta. Não é indireta, é direta. Diretaça. Que eu nunca vi vir aqui na frente e dar um testemunho. Umzinho. Isso aí é para cumprir tabela? Não. É para você mostrar a razão da tua fé. Testemunho é isso. É para isso que ele serve. Antes dele edificar alguém, ele diz respeito a mim. Essa é a razão da minha fé. O amigo trabalha com ele, o amigo está ali. E se você chegar para ele e falar assim, você trabalha com aquele irmão? Irmão? Como assim, irmão? Irmão lá da igreja. Irmão lá da igreja? Aquele cara? Aí eu, por sabedoria, eu já paro por ali. Não, deixa para lá e tal. Esqueço, porque eu sei que vai sair coisa que dá até medo. E como eu disse, na minha pré-velhice, eu não estou afim de me aborrecer com nada. Então eu não quero saber disso. Mas por que uma pessoa não fala do seu Senhor? Das coisas de Deus. Um dia uma pessoa no campo missionário disse assim para uma dos nossos missionários, vocês só falam em Deus? E ela virou para ela e falou assim, você queria que falasse de quem? Porque nós somos de Deus. Não quer dizer que nós não podemos conversar de alguma outra coisa, mas o assunto nosso principal é o Senhor. A gente pode depois falar de futebol, a gente pode falar de tantas coisas, de atualidades, de coisas da vida. Sim. Mas o assunto principal, o qual mais nós nos empolgamos, o qual nós mais temos prazer de falar, é do Senhor. Tem gente que eu fico assim, constrangido, porque eu não gosto de ficar perguntando, porque é ruim expor as pessoas, né? Mas eu nunca ouvi chegar para mim e falar assim, rapaz, eu tive uma experiência com a palavra hoje de manhã que você não tem noção, cara.
Não é porque eu quero cobrar, não é porque eu não quero ver nada, mas vai edificar a minha vida. Puxa, irmão, você viu isso na palavra? Tem alguns irmãos aqui que eles falam, eles compartilham, eu falo, rapaz, eu nunca pensei nisso. Minha fé é alimentada, minha fé é fortalecida. Percebe? Poxa, eu estou diante de alguém que habita na presença do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. Agora, o que não dá, irmãos, o que não é admissível, é o contrário. Aí você vai dizer assim, o senhor está mandando gente embora da igreja. Eu não estou mandando, eu quero que você venha para a igreja do Senhor. Eu quero que você habite no esconderijo do Altíssimo. É por isso que eu estou pregando essa palavra para mim e para você. Quem está não pode sair, e quem saiu tem que voltar. O que eu faço então? Expõe o teu coração e a tua mente ao Senhor. Abra a sua Bíblia comigo, eu estou terminando agora sim de verdade. No Salmo 139. Faz o que Davi fez. Pastor, eu quero voltar para a presença de Deus. Eu realmente dei uma arranhada aí, uma derrapada. Eu quero voltar. Amém, querido. Maravilha. Decisão sábia que você teve. Salmo 139, versículos 23 e 24. Faz isso que Davi fez. Eu já fiz isso aqui um monte de vezes. E eu acho que até eu morrer eu vou fazer um monte de vezes ainda. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que coisa mais linda, querido. Quem está dentro, permaneça. Quem saiu, volte. Segundo, tenha uma atitude sincera de arrependimento diante de Deus. Salmo 51, você poderia fazer a gentileza de abrir a Bíblia para a gente ler junto, querido? Queridos, Salmo 51. De novo Davi, né? Olha o Davizão aí de novo para nós, para nos ensinar. Estou fora, pastor, me afastei, não tenho prazer nenhum na presença do Altíssimo. Ótimo. Não porque você não tem prazer, mas o ótimo pelo que essa palavra vai te ensinar agora. Salmo 51, versículo 1. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Salmo 51. Versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aleluia. Faça isso. Peça para ele sondar, ele vai mostrar como é que está o teu coração. E aí você vai dizer para ele, sabe por que, Senhor, eu não estou tendo prazer na tua presença? É por causa do meu pecado. Mas me limpa dele, Senhor. Me liberta dele. Aleluia. E por último, vive em obediência a Deus. E como é que eu obedeço a Deus? Só tem um jeito. Através da palavra dele. Salmo 119. Versículo 1. Outro dia esses 8 versículos que eu vou ler para vocês, mas eles encheram muito o meu coração. Eu fiquei tão maravilhado com esse texto. Eu não sei se eu li lá em casa, eu não sei onde que eu li, eu sei que eu li esse texto, foi fantástico. Salmo 119, de 1 a 8. Olha como a gente faz para obedecer a Deus. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Não é mais ou menos, não é parte. Tomara sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares. Jamais. Você quer obedecer a Deus? Viver na presença do Altíssimo? Obedeça a palavra dele.
Como eu disse para vocês, irmãos, viver longe da presença do Senhor é uma escolha que a gente faz. Até aí, não tem novidade para ninguém. A questão é, nós estamos preparados para viver com as consequências desta escolha? Nisso a maioria das pessoas não pensam. Porque se eu não habito na presença de Deus, se eu não vivo na presença dEle, eu estou exposto a toda sorte de ações malignas. Que o Salmo 91 descreve, eu já li para vocês, eu não vou ler de novo, vou apenas destacar, que são ações astutas. Não há um ser humano capaz de enfrentar a astúcia do diabo se ele não tiver o discernimento do Espírito Santo. Não há um. O único ser que desvenda, que revela e que joga por terra a astúcia do diabo é o Senhor. Homem nenhum faz isso. Pode ser pós-graduado, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pode ter 200.000 faculdades. Não, porque isso é uma questão espiritual. São ações astutas para quem sai da presença do Senhor. Como assim astutas? A Bíblia chama de laço do passarinheiro. Uma armadilha escondida. A Bíblia fala que essas ações malignas, elas são absurdamente destrutivas. Por isso que ela chama de peste perniciosa. Aquilo que é nocivo, que é perigoso, que é prejudicial. A Bíblia fala que essas ações do inferno, elas são contínuas. Isso aqui me assustou quando eu estava lendo esse texto. O texto fala que eles, a partir do verso 5 do Salmo 91, do terror noturno. Então, ações que acontecem à noite. O texto fala logo em seguida da seta que voa de dia, à luz do dia. A cilada, o ataque, a ação de dia. Depois fala da peste que se propaga nas trevas, na escuridão. Da mortandade que assola ao meio-dia. Você pode ver, em cada momento do dia, há uma porção do inferno agindo para destruir, para oprimir as pessoas que não vivem no esconderijo do Altíssimo. Por isso que a gente não pode viver fora do esconderijo dele nunca, em momento algum da vida. Os perigos humanos, como eu disse, os inimigos, 10.000, 1.000. Amados, eu termino dizendo para você, viva na presença do Senhor. E eu termino lendo com você o Salmo 84. Se você puder ficar de pé. Salmo de número 84, um dos salmos mais lindos da Bíblia, mais lindos. Todos são lindos, mas tem alguns que são extremamente especiais. Salmo 84. Eu poderia chamar do salmo de quem vive no esconderijo do Altíssimo. Do salmo de quem vive na presença do Senhor. O salmo dos filhos de Corá. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Vamos ler juntos o 3? O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, aleluia. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti.
em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, não amoldados ao mundo, mas aplanados pelo Senhor, pelo seu Espírito, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos. O manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Olha, quem vive na presença dele, até no lugar árido, desfruta de abundância. Aleluia. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele está falando do templo. Um dia para ele na porta do templo era melhor do que tudo. Agora imagine no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Não vale a pena ficar fora. É muita coisa para jogar fora. É coisa demais preciosa para desperdiçar. Vamos orar, queridos? Eu gostaria de, nesse momento, eu vou orar nessa direção, por você. Mas você, que está vivendo no esconderijo do Altíssimo, eu não vou repetir tudo, que eu não tenho tempo para isso. Você vai pedir ao Senhor, me ajuda a continuar, Senhor. Não deixe eu jamais esmorecer no devocional e na vida congregacional. Que nada me tire desses momentos, Senhor. E você que está fora, eu vou orar por você, para que Deus te ajude a você voltar ao esconderijo do Altíssimo. Amém? Você ora por você, eu oro por todos, inclusive por mim. Amado Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Te agradeço pelo teu amor conosco. Tu não queres que ninguém se perca, Jesus. Ninguém se perca. Mas Satanás está trabalhando de uma forma tal a enfraquecer, de uma forma tal, Senhor, a esvaziar as pessoas, despertando-as novamente às motivações da carne, levando-as, ó Deus, às escolhas carnais. E a tua palavra diz que tudo aquilo que pende para a carne, pende para a morte. Mas aquilo que pende para o Espírito, pende para a vida. Eu oro agora, Senhor, por mim e por cada um dos meus amados e queridos irmãos que estão aqui na igreja, que irão assistir este vídeo. Aqueles que estão vivendo na presença do Senhor, aqueles que estão vivendo no esconderijo do Altíssimo. Senhor, ajuda-nos, Pai, a permanecer. Ajuda-nos, Pai, a que nada nos tire, Pai, deste lugar glorioso e maravilhoso que é a tua presença, Senhor. E aqueles que por algum motivo próprio, seu, fruto de escolhas baseadas em motivações mundanas e carnais, que saíram da tua presença, que transformaram a tua presença em algo momentâneo, passageiro. Oh Pai, ajuda-os, Pai, através desta palavra, oh Deus, a encontrarem os teus altares, a encontrarem novamente, Pai, o esconderijo do Altíssimo, a voltarem, aleluia, para a presença do Senhor, a presença daquele que morreu por nós, que nos deu vida, aleluia, que nos chama diante do altar da sua glória, para desfrutarmos de total segurança, para desfrutarmos de vida abundante, diariamente, Senhor, até o dia em que o Senhor nos chamar e nos levar para ti, Senhor.
Não queremos viver uma vida cristã nominal, aparente, de aparências, de faz de conta. Queremos viver, Pai, no esconderijo do Altíssimo. Porque a Tua palavra diz isso, que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Aleluia. Dirá, Senhor, aleluia. Meu escudo e meu baluarte, meu Deus em quem confio. Aleluia. Oh Deus, quanta gente atribulada, atormentada, perdida, sem direção, buscando se satisfazer em coisas que não se satisfazem, tão somente porque deixaram, porque saíram, porque abandonaram, Pai, o devocional diário, abandonaram, Senhor, a vida congregacional, agora se transformaram em domingueiros que passam pela igreja, mas o problema não é apenas a igreja, o problema é a Tua presença, Senhor. Que nós possamos dar ouvidos à Tua palavra e viver, Pai, na Tua presença, todos os dias, em obediência à Tua palavra. Para isso, sonda-nos, ó Pai. Recebe o nosso arrependimento, Jesus, e ajuda-nos a obedecer a Tua palavra, para Teu louvor e glória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Deus guarde. Eu entendo que pesa sobre um pregador, sobre um pastor, a responsabilidade de ser verdadeiro.